1 João capítulo 2. Amém? Eu vou ler apenas o versículo 18. João diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Amém? Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Amém? Eu queria trazer uma palavra nesta noite, amados, com o título de O que está por trás da pandemia. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós agradecemos pela noite e pela oportunidade de estarmos na Tua casa, na Tua presença e podermos ouvir a Tua voz. Que esta palavra seja como uma bússola, como um norte, como um GPS para guiar os nossos passos nesses dias turbulentos que estamos vivendo e aqueles que ainda virão. Pai querido, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos agora para receber a Tua palavra e para recebermos o entendimento desta palavra. Tira agora todo e qualquer impedimento, todo e qualquer atrapalho, que nada nos impeça e nada nos distraia agora de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Por que, amados, falar sobre esse assunto, né? Eu queria falar sobre esse assunto para alertar você desse tempo que nós estamos vivendo e do que está acontecendo no mundo. E principalmente, amados, por que tudo isso está acontecendo? Por que está acontecendo o que está acontecendo? Por que está acontecendo todas essas coisas? Esses dias eu estava comentando com alguém, né, que há 30 anos atrás, amados, nós falávamos de coisas que nós sabíamos que iria acontecer, mas nós não sabíamos como. Quando a gente falava sobre o final dos tempos, sobre a vinda do anticristo, sobre o domínio do anticristo, a gente falava de coisas que a gente sabia que ia acontecer, mas a gente não sabia como. Como que o anticristo vai agir, como que ele vai dominar o mundo, como que ele vai fazer. E hoje, amados, nós estamos vendo diante dos nossos olhos como a Bíblia tem se cumprido. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprir. Eu falo, amados, que se você assistir os telejornais, você está lendo a Bíblia. Embora você deva ler a Bíblia, né? Mas a Bíblia está sendo relatada nos jornais. O que está acontecendo são profecias bíblicas que estão se cumprindo. E eu falei aqui no culto das 18 horas também, que tirando, amados, a época em que Jesus veio ao mundo pela primeira vez, esta é a ocasião em que mais profecias bíblicas estão se cumprindo ao mesmo tempo. Quando Jesus veio pela primeira vez, né, quando ele veio em carne e osso como ser humano, muitas profecias se cumpriram na vida de Jesus. Muitas profecias acerca da vinda do Messias se cumpriram na primeira vinda de Jesus. E agora nós estamos, amados, vendo também muitas profecias se cumprindo ao mesmo tempo, nesses dias que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos, amados, ficar indiferentes e nós não podemos deixar de olhar para as coisas que estão acontecendo. E nós precisamos entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Somente, amados, as pessoas que quiserem realmente tapar os seus ouvidos à palavra de Deus é que não vão realmente dar ouvidos ao que Deus está querendo mostrar, ao que Ele está querendo falar nesses dias que nós estamos vivendo. Porque os sinais, eles estão cada vez mais fortes, cada vez mais consistentes, cada vez mais contundentes. Né? A Bíblia está se cumprindo, amados, e as pessoas precisam acordar para isso que nós estamos vivendo. Então eu queria falar hoje sobre o governo do anticristo. O que está por trás de tudo isso? Né? O que está por trás de tudo isso? Você está preparado para ouvir a verdade? Amém?
Se você está preparado, você vai se alegrar. E se você não está preparado, essa mensagem é para você se preparar. Porque Jesus está voltando. A Bíblia está se cumprindo. E nós precisamos entender. Amados, para quem vive na correria do dia a dia, é difícil às vezes perceber o que está acontecendo no mundo. Parece que as coisas estão acontecendo sem um sentido, sem nexo, sem um controle. Mas quando nós começamos a estudar tudo à luz da palavra de Deus, nós percebemos que há uma conexão muito forte entre os acontecimentos que estamos vendo acontecer no mundo todo. E hoje eu quero analisar uma das facetas desses acontecimentos, que é o governo mundial que está por vir, o governo do anticristo. Quando nós falamos, amados, do final dos tempos, é muita coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos aprender, que nós precisamos absorver. Eu não tenho tempo aqui para tratar de toda a parte que diz respeito ao final dos tempos. Não tenho como falar sobre tudo. Então hoje eu quero me ater a esse governo do anticristo, ao governo mundial que está para acontecer. Diante dos nossos olhos, amados, nós estamos vendo um cenário sendo preparado para a vinda de um governo mundial. Alguns sociólogos, né, e também na área da teologia, pessoas que estudam o mundo como um todo, eles têm denominado isso como uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. E nós sabemos que esta nova ordem mundial, ela está se cumprindo, né, nesse governo que vai ser instaurado, que é o governo do anticristo. Então nós vamos analisar algumas situações que nos levam a crer nisto. O texto que nós lemos aqui, mas eu vou ler mais uma vez, é só um versículo, diz assim: João, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Quando João diz que é a última hora, amados, João diz isso daqui há 2000 anos atrás. Aí nós falamos assim, como que é a última hora, se faz 2000 anos que ele falou que é a última hora? Mas quando João diz é a última hora, mas ele está falando, está se cumprindo o final dos tempos. Que está durando 2000 anos, mas o final dos tempos está se cumprindo e os sinais estão se aprofundando, os sinais estão se intensificando, os sinais estão aparecendo cada vez mais. E nós precisamos estar alertas para isto. É interessante que ele fala aqui que veio o anticristo e muitos se têm feito anticristos. Ele fala duas coisas interessantes. Ele fala aqui, vocês já ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Então ele está falando do anticristo e ele está falando de anticristos. Então ele está falando do quê? Ele está falando do anticristo como uma pessoa que vai surgir, mas ele está falando de aqueles que têm, ele fala aqui, muitos anticristos têm surgido. Quer dizer, pessoas que estão preparando o caminho para o verdadeiro anticristo. Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, que o mistério da injustiça já opera. O que significa isso, amados? Significa que os pilares da fé cristã estão sendo minados, estão sendo derrubados, estão sendo destruídos. Este é o mistério da injustiça que já opera. É o que João diz aqui, que é esses anticristos que estão surgindo. São pessoas que estão tentando minar a fé cristã, minar os pilares da fé cristã. E é interessante, amados, que Satanás, ele é um imitador de Deus. Qual é o motivo pelo qual Satanás ele caiu? Qual é o motivo pelo qual ele se rebelou contra Deus? Qual é o motivo pelo qual ele decidiu não mais obedecer a Deus? A única razão para Satanás fazer isso é porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. E por isso até hoje ele continua imitando Deus. Ele continua imitando Deus. E assim como João Batista veio preparando o caminho
para o Cristo que era Jesus na sua primeira vinda, assim também Satanás tem enviado seus anticristos, preparando o caminho para o verdadeiro anticristo. Eu não vou falar aqui hoje, amados, que eu não tenho tempo, mas assim como existe uma trindade, né, uma trindade bíblica, divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo, existe também uma trindade satânica, que nós vamos ver se cumprir lá em Apocalipse, que nós vamos ver se cumprir no final dos tempos. Mas não é isso que eu quero estar falando hoje. Eu quero estar tratando acerca de uma das pessoas da trindade satânica, que é o anticristo. Então, amados, eu falei aqui que esse espírito do anticristo já está agindo. Como nós sabemos que ele está agindo? Porque práticas que antes eram condenáveis, não somente pela palavra de Deus, mas pela sociedade, hoje estão sendo abertamente aceitas. Então você vê que esse mistério da injustiça já opera, ele já está agindo. Porque aquilo que antes era condenado pela palavra de Deus e pela sociedade, e eu não estou falando de coisas, amados, que a sociedade condenava há 100, há 200 anos atrás. Eu estou falando de coisas que a sociedade condenava há 30, 40, 50 anos atrás. E que hoje estão sendo aceitas. Vou dar um exemplo bem simples para você. A mentira. Amados, há 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, mentir era falta de caráter. Quando você observava uma pessoa mentirosa, você dizia assim, ali tem uma pessoa que não tem caráter. Uma pessoa que tem um mau caráter, uma mentirosa. Hoje, amados, mentir é sinal de esperteza. É sinal de esperteza. Se você não mente, você é um tolo, você é um, como diz aqui em Santa Catarina, você é um tanso. Né? Você é um tolo. Você não é esperto. Esperto é quem mente. Então você está vendo, amados, que os pilares da fé cristã estão sendo destruídos. Quer ver um outro exemplo? A questão da nudez. Antigamente, uma mulher, a gente fala mais da mulher, porque a mulher expõe mais o corpo do que o homem, e a mulher, ela é mais visual para a sociedade do que o homem. Antigamente, uma mulher que usasse muito decote, roupas muito decotadas, roupas muito aparentes, muito transparentes, muito agarradas, era considerada uma mulher indecente. Era considerada uma mulher indecente. Hoje, você vê pessoas que se autodenominam cristãs usando esse tipo de roupa. E igrejas aceitando esse tipo de roupa. Igrejas aceitando. Igrejas achando isso normal. E você vê, amados, que o mistério da injustiça opera de uma tal maneira que até dentro das igrejas está sendo aceito aquilo que antes era condenado pela sociedade e era condenado pela palavra de Deus. Uma coisa é a sociedade que não tem compromisso com Deus e com a sua palavra aceitar. Outra coisa é a própria igreja aceitar. Quer ver uma outra coisa, amados? O aborto. O aborto, que antes era uma prática abominável do ponto de vista social, hoje ele é aceito e em muitos países não é mais crime. No Brasil, ainda por causa dos tradicionalistas, por causa dos conservadores, dos cristãos, o aborto só é permitido em casos de estupro ou de má formação do feto. Mas há uma grande corrente pró-aborto no Brasil, e a gente sabe que existe uma indústria do aborto que está por trás disso. Aborto, amados, é assassinato no pior grau, em que uma pessoa que é uma criança não tem chance nenhuma de defesa. A sociedade pode aceitar, mas isso é uma prática condenada pela palavra de Deus, mas ela é aceita hoje. Então o mistério da injustiça já está operando. Outra coisa, pornografia, prostituição, coisas que antigamente também a sociedade abominava, hoje é normal, hoje é aceito, não tem problema nenhum. Coisas que ainda hoje, existe um foco de resistência, mas que esse foco de resistência está se tornando cada vez menor também, em relação ao incesto e à pedofilia.
que em muitos países, e no Brasil também, em muitos lugares, já não está mais sendo considerado como algo abominável. Algo que há 30 anos atrás nós diríamos que ninguém aceitaria como normal, hoje está sendo aceito. Está sendo aceito. Então, amados, perversão sexual. O que mais nós vemos hoje é perversão sexual. É mudando a natureza humana que Deus criou de uma forma perversa. Leia Romanos capítulo 1 e você vai ver do que eu estou falando. Amados, o anticristo ele não vai aparecer de repente, do nada. Alguém que ninguém conhece, que não sabe de onde veio. Ele não vai surgir como um passe de mágica. Quando ele surgir, ele vai ser alguém conhecido do mundo. Ele vai ser alguém que é conhecido pelo mundo. E ele não vai implantar forçosamente o seu domínio, porque o terreno já está sendo preparado para quando ele chegar. Então, amados, o que a pandemia está fazendo? O que a pandemia está ajudando o anticristo? Quais são as evidências de um futuro governo mundial? Quais são as evidências? Primeiro, amados, nós estamos vendo que as nações, elas estão afinando seus discursos e falando todos no mesmo tom. E são poucos os líderes de nações que estão indo contra a maioria. A maioria diz é assim, é assim. É desse jeito, é desse jeito. E quando algum líder de alguma nação se levanta como uma voz contrária ao que a maioria está sendo falado, ele é execrado, ele é massacrado, ele é bombardeado, porque ele está indo contra aquilo que a maioria diz. E hoje, se você for observar, se você for analisar, tem só 2 líderes de nações que estão indo contra a maioria. Só tem 2 líderes de nações que estão sendo voz contrária à maioria. Então, amados, nós estamos vendo esse cerco sobre as nações. E essa pandemia também está trazendo consequências irreversíveis para a humanidade, que já estão sendo usadas por Satanás para implantar um governo mundial através do anticristo. Esse governo mundial, amados, ele pode até demorar um pouco ainda para acontecer, mas o campo já está armado, a armadilha já está pronta. É só chegar o momento certo para que ele se manifeste. Quer ver um exemplo, amados? Aí tem a ver com a pandemia. A pandemia fez com que os governos tivessem que tomar algumas decisões. E eu não estou, amados, aqui discutindo as decisões de governo. Não estou discutindo isso. Mas eu quero que você entenda o que está por trás de tudo isso. O que está por trás de tudo isso? É isso que eu quero que você entenda. O que está acontecendo hoje, amados? As pessoas estão se acostumando. E uma grande parte das pessoas até está achando bom o governo dizer que é para elas ficarem em casa. As pessoas estão achando bom. Não, eu preciso ficar em casa. O governo diz que eu tenho que ficar em casa. Irmãos, não estou incitando aí contra o governo. Pelo contrário. Devemos obedecer às leis. E é por isso que aqui na nossa igreja, nós estamos cumprindo tudo o que o governo determinou. Estamos usando apenas 30% da capacidade do templo, não mais do que isso. Todo mundo aqui, a não ser quando sobe aqui no altar, todo mundo está de máscara durante o culto inteiro. Ninguém entra aqui dentro sem máscara e não fica aqui durante o culto sem máscara. Só quando sai daqui é que, se alguém quiser, tira a máscara. É por isso que nós estamos tendo ali na porta álcool em gel, tomando as medidas de segurança. Ninguém senta do ladinho do outro, está sentado separado um do outro. Nós estamos obedecendo às ordens do governo. Mas o que nós estamos vendo por trás disso, amados, é uma mentalidade maligna que vai se aproveitar dessa situação. Que vai se aproveitar dessa situação que nós estamos vivendo. Então hoje as pessoas estão se acostumando a ficar dentro de casa, a ficar acatando tudo. As pessoas estão tão acostumadas a ficar dentro de casa, irmãos, que até quem é do grupo de risco está em casa. Quem não é do grupo de risco está em casa. Até quem não é do grupo de risco está em casa.
que poderia estar assistindo o culto na igreja, está confortavelmente assistindo na sua casa. Confortavelmente assistindo na sua casa. E eu vou dar uma palavra aqui, amados, de Deus, para os casais. Vou dar uma palavra de Deus aqui para os casais. Tem casais que ou o esposo ou a esposa é do grupo de risco e os dois não vêm para o culto. Os dois não vêm. Não vêm os dois. Aí o que você ouve a pessoa falar? Pastor, como que eu vou deixar o meu marido sozinho lá e vir para a igreja? Como que eu vou deixar a minha esposa sozinha e eu vou vir para a igreja? E para trabalhar? O homem não sai para trabalhar quando a mulher não trabalha fora, que ela só trabalha em casa. O homem não sai para trabalhar para a mulher ficar em casa sozinha? Não, o homem não sai jogar bola e a mulher fica em casa sozinha? A mulher não sai lá de vez em quando, antes da pandemia, não sai com as amigas e deixa o marido em casa sozinho? Por que para vir no culto não pode? Isso aqui eu estou falando uma palavra de Deus para você. É uma palavra de Deus para você. Irmãos, a pandemia é para acordar a igreja. E a igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Irmãos, eu vou falar o que eu falei aqui no culto das 18 horas. Quando a pandemia começou, e quando o governo diz assim, não é para ter culto nas igrejas, fechamos os cultos, começamos a transmitir online. Ninguém podia vir para a igreja. Nós viemos aqui, só eu e a minha família, só começamos aqui com a minha família, transmitindo os cultos. Quando o governo disse assim, a partir de agora, tal dia, pode liberar o funcionamento das igrejas com 30%. Irmãos, eu fiquei preocupado. Eu e a pastora, nós ficamos preocupados, nós pensamos assim, como que nós vamos fazer culto com 30%? Porque o pensamento que a gente tinha é que as pessoas que ficaram mais de um mês sem vir na igreja, elas estavam doidas para vir para o culto. E para nossa surpresa e decepção, uma grande parte dos irmãos que não são do grupo de risco não estão frequentando a igreja. Domingo passado, a igreja, dentro do limite da sua capacidade, estava lotada. Mas por quê? Porque era culto de Santa Ceia. Pessoas religiosas. Só veio no culto porque era Santa Ceia. Você está entendendo o que está acontecendo? Você que está na sua casa, que não é do grupo de risco, você sabe o que está acontecendo? O que você está esperando ainda que aconteça para você despertar, para você acordar? Você fica um mês sem poder vir na igreja. Quando é liberado, você não aproveita. Você não desfruta. Você não entende que Deus está dando oportunidade para você estar na casa dele. Se você tem dó de deixar o seu marido, sua esposa sozinha em casa, faça como alguns irmãos aqui da igreja estão fazendo. Vem no culto das 18 e depois no culto das 20 assiste junto com o marido, assiste junto com a esposa. Irmãos, eu jamais vou ser irresponsável de dizer para quem é do grupo de risco para vir para o culto. Eu jamais vou ser irresponsável de dizer para quem é do grupo de risco para vir no culto. Mas tem muitas pessoas que estão se folgando com isso. Porque não pode vir na igreja porque é do grupo de risco. Mas pode ir numa festa. Pode ir no shopping. Pode trabalhar no lugar onde circula um monte de pessoas. Não, eu sou do grupo de risco. E outra, queridos. Se você é de Deus. Não estou incentivando. Não estou incentivando ninguém que é do grupo de risco a vir para o culto. Mas eu quero que você reveja a maneira como você está agindo nessa pandemia. Reveja a maneira como você está vendo essa pandemia. Porque Deus está chamando a atenção da igreja. Porque se você é de Deus, você não tem medo de morrer. Você não tem medo de morrer. Hã? Para de se folgar com essa situação.
eu quero que você entenda o que está acontecendo. Há um governo mundial sendo preparado debaixo dos seus olhos. E você não está percebendo isso. Olha só, queridos, outra coisa. Tem pessoas que estão esperando, amados, que essa pandemia passe para voltar tudo normal. Tem pessoas que estão esperando a pandemia passar. Pastor, quando tudo voltar ao normal, aí eu vou voltar a buscar Deus, eu vou voltar para a igreja. Irmãos, nunca mais vai voltar ao normal. Nunca mais vai voltar ao normal. Não vai, irmãos. Não vai. E é preciso que você acorde, que você desperte. Você acredita, irmãos, que depois de tudo isso que já aconteceu, pelo que nós estamos vivendo, você acha que vai haver novamente grandes aglomerações nos estádios, nos ginásios, do jeito que havia antes da pandemia? Jamais, irmãos. Jamais. Não vai haver mais grandes concentrações, nem para jogo de futebol e nem para concentrações de fé. A tendência daqui para frente é as coisas estreitarem, é as coisas ficarem mais complicadas, ficarem mais difíceis. E por que tudo isso, amados? E você acha que as pessoas vão criticar isso? Você acha que as pessoas vão se rebelar contra isso, vão se manifestar contra isso? Não. Por quê? Porque as pessoas estão achando que elas estão sendo protegidas. Eu estou sendo protegido, isso aqui é para minha proteção. É para minha proteção contra esse vírus. Mas qual é a real motivação que Satanás tem por trás disso? Qual é o plano que Satanás está preparando para introduzir o anticristo, amados? É um plano diabólico, onde ele está tentando manter as pessoas isoladas, sem poder fazer grandes concentrações, grandes reuniões, para ficar mais fácil de controlar as pessoas, de manipular as pessoas. Portanto, irmãos, prepare-se. Prepare-se, porque para que se instaure um governo mundial, é necessário haver caos. Para que se instaure um governo mundial, é necessário haver um caos. Para que as pessoas do mundo todo queiram que apareça alguém para resolver a situação. Alguém precisa resolver essa situação. Tem um ministro da Bélgica, ele foi ministro da Bélgica nos anos 30, 40. E ele disse assim, olha o que ele diz numa entrevista: o que nós necessitamos é de uma pessoa, alguém com a ordem mais alta ou com uma grande experiência, uma grande autoridade, uma grande influência, uma grande energia. Que ele venha e que venha rapidamente, seja civil ou militar, não importa a sua nacionalidade, quem vai cortar todas as fitas vermelhas, pressionar todos os comitês, acordar todas as pessoas e galvanizar todos os governos à ação. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, nós precisamos de uma pessoa que resolva os problemas do mundo. Alguém que lidere as nações nesse tempo de crise que nós vivemos, que nos ajude a encontrar um caminho. Irmãos, essa época que nós estamos vivendo é uma das épocas mais próprias para o aparecimento do anticristo. Porque os governos não sabem o que fazer. Os governos não estão sabendo o que fazer. Uma hora eles fazem de um jeito, outra hora eles fazem de outro, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. Eles não estão sabendo o que fazer. Não estão sabendo o que fazer. Imagina se surge alguém que diz assim, eu sei o que fazer. Alguém que transmita confiança. Alguém que as pessoas sintam segurança nessa pessoa. Que ela apareça e diz assim, olha, eu vou solucionar os problemas. Eu vou ajudar o mundo a sair dessa crise. Você pega, irmãos, a Organização Mundial da Saúde. Desde o início da pandemia. Uma hora eles dizem que é para fazer de um jeito, outra hora dizem que é do outro. Cada dia eles mudam tudo que eles dizem. Pega todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde começou a emitir desde o começo da pandemia. Você não vê consenso. Nem entre os especialistas em epidemiologia. Você não encontra consenso. Um acha que tem que fazer desse jeito, o outro acha que tem que fazer de outro jeito. Manda fechar, manda abrir, manda sair, manda entrar, manda pôr máscara, manda tirar máscara, manda abraçar, manda não abraçar.
Manda isso, manda aquilo, manda aquilo. Usa cloroquina, não usa cloroquina. Faz mal, não faz mal. Fazia muito mal, agora faz menos mal. Matava, agora não mata, só faz isso. Antigamente se dizia assim, quando uma pessoa estava confusa, está mais perdido que cachorro que caiu do caminhão da mudança. Hoje as pessoas dizem assim, está mais perdido que a OMS em pandemia. Ninguém sabe o que fazer, irmãos. Ninguém sabe como solucionar. E o mundo está esperando alguém que resolva essas crises. Eu ouvi uma vez uma entrevista, amados. Eu não sei se a pastora vai lembrar, mas nós estávamos em casa assistindo uma entrevista. Eu sei que isso aí faz muito mais de 10 anos. Eu não lembro se na época, eu até falei aqui que era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu sei que era o Fernando Henrique Cardoso. Eu não lembro se na época ele era o presidente ou se ele não era mais presidente, mas ele estava dando uma entrevista. Eu lembro disso, amados, assim, de uma clareza muito grande. Eu lembro que ele estava dando uma entrevista, eu comentei com a pastora, eu falei assim, olha o que ele falou, olha o que ele está falando. E ele falou praticamente as mesmas palavras que esse primeiro-ministro da Bélgica falou. Era um tempo que estava tendo uma crise financeira muito grande no mundo todo. O mundo todo estava... Porque o mundo, amados, ele está globalizado. O mundo está globalizado, que também é uma dos fatores que vão ajudar o anticristo, um mundo globalizado. E eu lembro quando que o Fernando Henrique Cardoso diz assim, olha, nós precisamos de uma pessoa que assuma a liderança das nações. Ele falou isso claramente, mas nós precisamos de uma pessoa que assuma a liderança das nações, que nesse momento de crise, onde a gente não sabe o que fazer, que ele tome o controle e ele conduza esse período que nós estamos vivendo. Irmãos, a igreja precisa despertar. Para despertar o mundo, para esse tempo que nós estamos vivendo. E nós já estamos em uma crise financeira mundial sem precedentes, amados. Os países que já estavam endividados estão se endividando ainda mais. Pensa, um país, amados, é a mesma coisa de uma casa. Pensa você na sua casa, trabalhando 5 pessoas dentro da casa. O pai, a mãe, 3 filhos, todo mundo trabalhando. De repente, dos 5 que estavam trabalhando, só um está trabalhando. Vamos fazer uma conta bem simples. 5 pessoas ganhando salário mínimo, R$1.000. A renda da família é R$5.000. De repente, chega a crise e começa a ser demitido, como está acontecendo hoje também. Demite um, demite outro, daqui a pouco está só um trabalhando na casa. O que antes eles conseguiam controlar ali com R$5.000, agora tem que controlar com R$1.000. E assim estão as nações. E muitas pessoas estão se endividando para poder tentar se manter. E as nações estão se endividando também para conseguir se manter. Os países têm que fazer o quê? Para poder honrar com as dívidas, com as contas, ou elas vão emprestar dinheiro. Os países também emprestam dinheiro. Ou eles vão emprestar dinheiro, ou eles vão emitir moeda. Emitindo moeda, vai aumentar a inflação. A crise, irmãos, é uma crise que é sem precedentes. Essa crise que nós estamos vivendo é uma crise sem precedentes. E voltando ao assunto principal, amados, desse governo mundial que está para aparecer a qualquer momento. Uma das bandeiras hoje tem sido lutar contra a corrupção. E uma das formas mais eficientes de se lutar contra a corrupção é o controle do dinheiro. E você tem muito mais dificuldade de controlar o dinheiro que está no bolso das pessoas. Qual é a melhor maneira de controlar o dinheiro que está na mão das pessoas? Não o dinheiro que está realmente na mão, mas o dinheiro que está no cartão. Cartão de crédito, cartão de débito. A grande onda que estão tentando fazer com que vá para frente é a onda das chamadas dos bitcoins. Chamados bitcoins. Tudo eletrônico, amados. Tudo eletrônico. Por quê? Porque você consegue controlar a corrupção quando você sabe de onde o dinheiro está saindo e para onde está indo. Mas isso daí também é uma arma na mão
do anticristo. Porque ele vai conseguir controlar todas as pessoas. Vai conseguir controlar. Você compra um jornal lá na banca do Zé e passa o cartãozinho lá. Hoje, amados, hoje você passa o seu cartão no débito, no crédito, para comprar um pão. R$ 2, os lugares passam. Aí você compra um jornal lá na banca do Zé. O governo, ele sabe o dia e a hora que você estava na banca do Zé e quanto você gastou na banca do Zé. O governo sabe se você foi no restaurante, se você foi num shopping, se você foi numa padaria, se você foi na farmácia. Ele tem o controle disso tudo. O governo hoje, mas ele cruza todas as informações, todas as informações, para checar corrupção. Mas isso aí é uma arma poderosa na mão do anticristo quando ele estiver governando. Eu falei aqui também, amados, que os governos eles estão usando um método também de controle da pandemia, que é o tal do lockdown, né? Que é manter as pessoas dentro de casa forçosamente. Ou então o isolamento. E você tem que ter uma porcentagem de pessoas que estão realmente dentro de casa para poder ser eficaz esse isolamento. Eu não lembro se é 60%, 70%, parece que é 70%. Mas se você tiver 70% das pessoas dentro da casa, você consegue controlar o vírus, o coronavírus. Só que eles começaram a ver que em muitas cidades não estava acontecendo isso, as pessoas não estavam dentro de casa. Mas como que sabe que as pessoas não estão dentro de casa? Como que sabe que as pessoas não estão dentro da casa? Como que o governo consegue saber que as pessoas não estão dentro das suas casas? Todo celular hoje, irmãos, todo celular hoje tem um GPS. Todo celular tem um GPS. Você acionando ele ou não, ele tem um GPS. E o governo está usando isso, ele consulta as operadoras de telefone e consegue descobrir aonde as pessoas estão concentradas. E hoje tem o seu cadastro lá na empresa telefônica, onde está o seu endereço. Mas eles sabem se você está dentro da sua casa ou não. Eles sabem. Então tem cidades que eles fizeram um mapeamento e falaram assim, não, tem 49% das pessoas, vão fazer o isolamento só o isolamento. Não é o lockdown, aquela coisa mais rigorosa. Vamos fazer o isolamento. Aí eles fazem um mapeamento e falam assim, não, mas espera aí, tem só 49% das pessoas que estão dentro das casas. Vamos para o lockdown. Vamos para uma coisa mais rigorosa porque as pessoas não estão cumprindo, não estão obedecendo. Isso aí está na mão do anticristo quando ele for governar. As pessoas não estão fazendo o que eu quero, lockdown, vamos para casa. Se não for para casa, se não fizer o que nós queremos, nós vamos prender. Irmãos, com raríssimas exceções, a maioria das pessoas hoje não sai sem celular. Hoje o celular está na mão de uma criança de 5, 6 anos. O celular dela. Não é que o pai e a mãe dela. Tem criança que já tem o celular dela. Com 8, 10 anos de idade, ela já tem as redes sociais. Ela já tem a sua conta particular nas redes sociais. Então você observa o que está acontecendo, amados. Nós estamos vivendo um período muito próximo da vinda do anticristo. Hoje também, amados, você vê um controle muito maior. Eu falei aqui sobre a questão dos ataques terroristas que aconteceram no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, lá que foi atacado as Torres Gêmeas. A partir daquele momento, amados, o rigor dos sistemas de segurança dos países se tornou ainda maior. Ainda maior. Hoje se controla muito mais com medo de ataques terroristas. A China, amados, a China é um dos países que mais controla os seus cidadãos. A China é um dos lugares onde mais se controla os cidadãos. Irmãos, estão sendo desenvolvidas técnicas
Estão sendo desenvolvidos e já estão em uso na China. Que você está caminhando na rua, existem scanners, eles têm uma cidade que eles já fizeram, a cidade modelo para usar esse sistema. Se não me engano, uma cidade de 400 mil habitantes. Você sabe que na China, qualquer cidadezinha, ou qualquer aldeia, é uma aldeiazinha de 400 mil habitantes. Eles colocaram scanners faciais. Então as pessoas estão passando na rua, o scanner mapeia o rosto da pessoa e tem todos os dados dela, todas as informações dela. Isso aí, amados, eles já usavam, né, antes da pandemia, em estádios de futebol. Para identificar criminosos, pessoas procuradas pela justiça que estivessem entrando em estádios. Então, são tecnologias maravilhosas quando estão na mão de pessoas do bem. Mas que um dia estarão nas mãos do anticristo. E aí ele vai usar de uma forma que não era para ser usada. Então existem muitas tecnologias nesse sentido, amados. Irmãos, você sabia que hoje consegue se controlar até o clima? Até o clima. Se eu não me engano, no carnaval do ano passado ou retrasado, a Ambev, esse ano agora, a Ambev contratou uma empresa e essa empresa jogou um produto químico nas nuvens para impedir que chovesse nos dias de carnaval. Para não chover nos dias de carnaval. Então o controle, amados, está sendo total sobre todas as coisas. Na Rússia também foi feito isso. Esse mesmo processo que foi feito no carnaval aqui no Brasil, é a mesma tecnologia que foi usada na Rússia nos Jogos de Inverno também. Tinha a previsão de chuva, eles fizeram o mesmo processo, não choveu. Não choveu. Então, amados, há um controle do clima. Você sabia que o Greenpeace, que é uma grande instituição que protege a natureza, o Greenpeace, ele disse que o mundo não comporta a quantidade de pessoas, os recursos naturais que o mundo tem não comporta a quantidade de pessoas que nós temos. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Sabe qual é o cálculo do número de pessoas que o Greenpeace diz que tem que ser, que é o necessário, que seria o ideal, o adequado? 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas. E em face disso, muitas pessoas então defendem o aborto, controle de natalidade e outras coisas mais, para que o mundo se torne mais adequado. E nós vemos, amados, por último, uma pressão religiosa, uma perseguição religiosa muito grande acontecendo no mundo todo. Dificilmente você vai ver nos grandes telejornais. Irmão, você já observou que tem coisas que você não vê nos telejornais? Por exemplo, todo ano, cerca de 200 mil pessoas morrem no mundo todo por causa da sua fé. Somente pelo fato de serem cristãos. 200 mil pessoas morrem todo ano. Mas você não vê isso nos telejornais. Todo ano, intolerância religiosa ao extremo. E além da morte, a perseguição tem levado milhares de pessoas à prisão. Hoje, amados, em muitos países, e no Brasil também está seguindo essa tendência, é crime manifestar suas crenças cristãs, suas crenças religiosas. Você pode ser acusado de ser homofóbico, racista, fundamentalista, radical, somente por crer, por ter um posicionamento favorável ao Evangelho, à Bíblia. Você acha que depois dessa pandemia, amados, vão liberar facilmente para que haja grandes concentrações religiosas, pessoas querendo manifestar a sua fé? Muito difícil, irmãos. Nós estamos caminhando para um tempo muito difícil, muito difícil. E nós estamos vendo que esse governo do anticristo está chegando. Para encerrar, amados, quais são as características deste governante? Quem é esse governante que quer chegar ao poder? Quem é esse anticristo? 2 Tessalonicenses 2,8 o chama de iníquo, ou seja, perverso, homem da perversidade.
O versículo 9 e 10 diz que ele virá no poder de Satanás com operação de milagres e mentiras perversas para enganar os homens. Apocalipse 13, 1, eu quero ler esse texto. Apocalipse 13, 1. 13 do 1 ao 7. Apocalipse 13 diz assim: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Viu uma besta que saía do mar. Besta, amados, que é uma palavra que hoje as pessoas usam para xingar alguém, né? Seu besta, né? A palavra besta na Bíblia, ela se refere a um animal indescritível. A um animal indescritível. E ele fala que esta besta surge do mar. Mar é uma simbologia na Bíblia para nações. É uma simbologia para nações. Então aqui vi uma besta, uma criatura indescritível que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. Chifres, cabeças, coroas, aqui está falando sobre governo. A besta que vi era semelhante a um leopardo. Pensa num animal, parece um leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Um ser terrível. Ele está descrevendo aqui não a característica física do anticristo, mas o poder que ele vai ter de destruição. E ele então diz assim, aqui João diz, a besta que vi, o dragão aqui é Satanás. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse homem que vai vir, o anticristo, ele vai vir com todo o poder de Satanás nas suas mãos. Diz aqui, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Eu falei aqui, irmãos, que o diabo ele é um imitador de Deus. Ele é um imitador de Deus. Assim como existe a trindade divina, existe uma trindade satânica. Você vai ver na Bíblia, qual é a trindade satânica na Bíblia? A trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual é a trindade satânica? O dragão, a besta e o falso profeta. É a trindade satânica. Você vê que o diabo ele imita Deus em tudo. Jesus morreu, mas foi ressuscitado. Aqui diz que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Quer dizer, ela estava para morrer, mas foi ressuscitada. E aí você vê o quê? Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Irmãos, o anticristo, quando ele vier para governar, ele não vai ser uma pessoa que ele vai forçar as pessoas a segui-lo, que ele vai forçar as pessoas a terem a marca da besta. As pessoas vão aceitar livremente. Elas vão achar que é a melhor coisa do mundo é ser dominado pelo anticristo, porque ele vai nos ajudar. Ele vai fazer o bem para nós, ele tem poder. Irmãos, pensa num governante que não só ele vai ter convicção, segurança de que ele vai fazer a coisa certa, mas ele vai ter poder. Ele vai poder operar milagres. As pessoas vão ficar maravilhadas. Diz aqui que as pessoas ficaram maravilhadas e seguiram a besta. Adoraram o dragão, ou seja, Satanás, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela?
A esta besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio. Daniel, capítulo 9, verso 25 a 27, fala de um período de governo de 7 anos, que a gente entende como o período da grande tribulação, quando o anticristo então vai estar governando aqui na terra. E diz que ele fará uma aliança com o povo de Deus, com o povo de Israel. E no meio da aliança, ele então vai começar uma grande perseguição. 7 anos é o período total da grande tribulação. Mas 3 anos e meio é o período quando esse anticristo vai revelar a sua face maligna e perseguir as pessoas. Então nós vemos aqui, amados, que esse governo mundial vai ser implantado. Veja aqui o versículo 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Ou seja, ele vai ter poder para exercer um governo mundial. Uma coisa interessante, amados, a palavra anticristo, ela tanto pode significar aquele que se opõe a Cristo, como aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então ele vai vir com falsas promessas, com falsas promessas às pessoas, e elas vão acreditar, como se fosse o próprio Cristo. Amados, deixa eu ver se eu falo rapidinho aqui. Irmãos, isso aqui é um dos motivos que nos mostra que o governo do anticristo está para vir. Mas nós cremos que antes que o anticristo se manifeste, nós estaremos na glória com o Senhor, nós seremos arrebatados. A igreja, quando eu falo a igreja, não falo a igreja pessoas como um todo, não estou falando de instituições, não estou falando de religiões. Quando eu falo a igreja, estou falando daqueles que estão preparados. A igreja, amados, ela não está esperando o anticristo, ela está esperando o Cristo. Ela está esperando a volta do Senhor Jesus. Por isso eu estou trazendo essa palavra, porque nós, a igreja, precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo diz que num piscar de olhos, ao soar da trombeta, nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. Então nós estamos nos preparando para isso. Mas o espírito do anticristo já está agindo. Eu até falei aqui no culto também das 18 horas, que eu penso, amados, ninguém pode, em sã consciência, dizer que data Jesus vai voltar. Mas os acontecimentos estão nos mostrando que a volta do Senhor Jesus está muito mais próxima do que nós imaginamos. Muito mais próximo do que nós imaginamos. Eu vou dar assim um exemplo só, para os irmãos terem uma ideia. Vamos imaginar que Jesus fosse voltar daqui a 2 anos. A gente não sabe, mas Jesus voltaria, vamos dizer que ele vai voltar daqui a 2 anos. Eu penso comigo, que se Jesus fosse voltar daqui a 2 anos, o anticristo ele já estaria aqui na terra. E eu disse, amados, ele é uma pessoa conhecida. Ele é uma pessoa conhecida. Muitos teólogos, muitos estudiosos tentam definir que é o fulano, é o cicrano, é o líder daquela religião, é o presidente daquele país. Não sei quem é, mas eu creio que quando estiver bem próximo ao arrebatamento da igreja, o próprio anticristo já vai estar aqui na terra e o mundo já vai conhecê-lo não como anticristo, mas como um grande líder. E quando a igreja for arrebatada, porque o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses que há uma coisa que o detém, que eu creio que é a igreja. A igreja é a manifestação de Deus aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Ela ainda está sendo quem está impedindo o anticristo de poder agir livremente. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo então vai ter liberdade. E eu creio que então ele vai se manifestar primeiramente como o líder que quer trazer solução e salvação para toda a humanidade. E depois então ele vai se revelar
como então o verdadeiro anticristo e a perseguição vai ser feroz. Então, amados, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Eu não vou aqui, amados, entrar num outro aspecto aqui que eu queria falar, que é a questão de Israel. Dois motivos principais que nos levam a crer que a volta de Jesus está próxima, que é esse governo mundial que está sendo preparado e a nação de Israel. Israel é considerado o relógio profético de Deus. E Deus prometeu, amados, que restauraria a nação de Israel. Nunca em toda a história da humanidade você viu uma nação desaparecer, uma nação ser varrida, uma nação ser tirada da sua própria terra, um povo ser espalhado por todas as outras nações, e esse povo ficar mais de 2000 anos espalhado pelas outras nações, e esse povo de repente voltar para a sua própria terra e se tornar novamente uma nação. Você nunca viu isso acontecer. E a única explicação lógica para entender que Israel, depois de 2000 anos de dispersão, onde ela foi dispersa pelas nações, a única razão lógica para imaginar que esse povo voltaria a se tornar uma nação novamente é algo divino. E Deus havia prometido pela boca dos seus profetas que aquele povo que ele estava espalhando pelas nações por causa da sua rebeldia, ele, o próprio Deus, chamaria eles de todas as nações e os traria de volta para a sua terra. Que dia é hoje? 14 de maio de junho de 2020. Há exatos 72 anos atrás, Israel novamente se tornou uma nação. Em 1967, Jerusalém foi novamente reconhecida como capital de Israel. Tudo que você vê relacionado a Israel, você pode entender que aquilo está relacionado à volta de Jesus. Então, amados, diante de tudo isso, para nós concluirmos, só nos resta duas atitudes: nos preparar e nos alegrar. Nos preparar porque a volta do Senhor Jesus pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, irmãos. E se você não estiver preparado, você fica. Se você não estiver preparado, você fica. E nos alegrar, porque quando esse dia chegar, se estivermos preparados, e eu estou preparado, e eu creio, espero que você esteja preparado, nós estaremos junto com o Senhor nos ares. Porque o Deus, amados, o Deus que prometeu e foi fiel em cumprir todas as suas promessas, vai cumprir mais esta promessa. Enquanto isso não acontece, vamos continuar pregando o Evangelho, procurando levar o máximo de pessoas a Cristo. E levando elas a estarem preparadas para esse grande dia. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Diante dessa palavra que nós ouvimos, Senhor, de alerta, uma palavra também de esperança para aqueles que creem e aguardam a volta do Senhor Jesus. Nós, Senhor Deus, queremos, Senhor Deus, diante dessa palavra que nós ouvimos, nos preparar cada dia mais. Nós queremos orar, Pai. Nós queremos clamar. Nós queremos estar atentos aos sinais que temos visto acontecer diante dos nossos olhos. Nós temos visto, Pai, a Tua palavra se cumprindo e sendo relatada nos jornais, nos noticiários. E nós queremos, Pai, nos preparar para esse grande dia. E nós queremos alertar as pessoas para que elas também estejam preparadas. Pai amado, em nome de Jesus, dá-nos Tua graça. Dá-nos Tua graça porque sozinhos, na nossa própria força, nós não temos capacidade, nós não temos condições de permanecermos fiéis diante de tudo que está acontecendo e daquilo que está por vir. Mas confiados na Tua graça, confiados no Teu poder, confiados no Teu amor, confiados na Tua misericórdia, confiados na Tua fidelidade, Pai.
nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim, Senhor. Não importa o que vem pela frente, não importa se vem pandemias piores, não importa se vem guerras, não importa se vem terremotos, não importa o que venha pela frente, nós queremos estar preparados. Nós queremos estar firmes, Senhor, diante de tudo aquilo que ainda vier. Queremos permanecer fiéis. Como diz a tua palavra, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós queremos permanecer fiéis todos os dias da nossa vida, Pai. Nos fortalece, nos renova, desperta a tua igreja, Pai, nesses dias que estamos vivendo, Pai. Não deixe que a igreja fique dormente, não deixe que a igreja se acomode, não deixe que as pessoas comecem a acreditar que a pandemia está passando, que tudo vai voltar ao normal, que elas vão continuar vivendo suas vidas tranquilamente. Não, Senhor. Desperta a igreja, desperta o teu povo para viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso radical para com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós oramos, nós colocamos na tua presença as nossas vidas, Pai. O Senhor é poderoso, poderoso, Pai, para sustentar a tua igreja, poderoso para fortalecer a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos e colocamos na tua presença, Pai, as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?